Boa noite, paz do Senhor a todos. Vamos iniciar orando, aproveitando que todos estão de pé. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por esse momento, obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigada por cada pessoa, Pai, que está aqui neste lugar. Obrigada porque o Teu Espírito Santo, Pai, vai poder trabalhar nos corações dos meus irmãos, para que eles possam sair daqui mexidos, tocados, renovados. Oh, Pai, que a estrutura possa ser abalada de uma forma positiva, Senhor, neste lugar. Te agradecemos, Senhor. E que não eu, Pai, mas que o Teu Espírito Santo possa fazer de mim um instrumento necessário para que a Tua mensagem chegue até os meus irmãos. Eu digo, eis-me aqui, Senhor, faz conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Irmãos, eu amo esse louvor que nós estávamos cantando. Principalmente porque ele diz algo que é essencial na vida cristã. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vocês pararam para ouvir ou para atentar o que esse trechinho da música fala? Eu ainda não vou começar a ministrar, tá? É só uma introdução, até porque tem a ver com isso. De que forma nós podemos mudar o mundo? De que maneira eu e você podemos nos encher desse amor de Deus a ponto de mudar o mundo? Que mundo? O meu mundo? O mundo de quem está ao meu redor? Irmãos, isso é muito profundo. Isso nos leva à reflexão. E nós temos sido trabalhados do mês passado para cá, eu diria, num tema muito pertinente aos tempos, que são os relacionamentos. Desde o mês passado, eu creio que nós estamos falando sobre isso. E hoje não vai ser diferente. E eu gosto, quem ouve minhas ministrações sabe que eu gosto muito de dizer como foi que chegou essa palavra até mim, né? Porque certamente eu não sentei na frente do computador, no meu escritóriozinho e disse, eu vou falar sobre isso. Não, irmãos. E eu gosto de compartilhar como chegam as mensagens até mim, porque eu creio em pessoas crescendo aqui também espiritualmente. Eu não sou perfeita, irmãos, mas eu creio que irmãos vão ser levantados para também estar aqui ministrando, como tem sido, graças a Deus, né? Então, compartilhar isso é muito bom, né? Traz segurança. Então, quem está começando, ou quem quer crescer espiritualmente, é bom saber o que nós também, aqueles que já têm uma certa caminhada, né, pastor? A gente também passa por alguns nervosismos, digamos assim, né? Então, ontem nós fomos a um culto que foi maravilhoso, irmãos. Foi bênção mesmo. Foi céu na terra, como a gente costuma dizer. E lá nós ouvimos muita coisa, sabe? Mas eu estava em oração, como todos nós devemos estar quando a gente vem a um culto, gerando expectativa, pedindo que o Senhor fale aquilo que está, que revele, que traga à tona aquilo que está oculto, que realize desejos do nosso coração. E eu, dessa forma, fui, né? Senhor, fala comigo, né? E eu precisava de uma palavra para trazer hoje, que eu não tinha ainda. Que geralmente vem antes, sabe? Mas dessa vez foi muito em cima da hora. E lá me veio duas histórias bíblicas. Do nada, assim, Naamã. Naamã já é uma história tão conhecida, né? Mas vamos lá. E depois, em seguida, lembrei do tanque de Betseba, né? Como é? Deixa eu ler, pastor. Deixa eu ler que não está saindo não, essa Betesda. Pronto. Lendo é melhor, irmãos. Betesda.
E aí logo eu fiquei, meu Deus, esses 2 versículos, duas histórias. E aí em casa hoje foi que eu fui estudar, analisar e tentar ver que mensagem que a gente poderia trabalhar daí, né? Então, não vamos percorrer muito a Bíblia hoje, mas eu gostaria que os irmãos, vamos começar por Naamã. Gostaria que os irmãos, por favor, abrissem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura um pouco longa, mas espero que os irmãos atentem. Eu trouxe uma versão bem mais fácil, né, que é a NVI, para que fique de melhor compreensão, tá? Posso começar? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele, o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém, ele era leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles, havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia, a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei, seu senhor, as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: Vá, eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta e 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: O portador desta carta é meu servo Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi até aí para ser curado. Vamos pular então, que aqui é só para dizer que o rei aprovou e Naamã se apresentou ao rei lá de Israel. Vamos pular para o versículo 9. Então Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu era o profeta. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: Vá e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam: Vejam só, mandar que eu me lave no rio Jordão? Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não são os rios Abana e Farfá em Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Porque o Senhor não pode apenas ir e lavar-se, como ele disse, e ser purificado? Então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Então Naamã voltou com toda a sua comitiva até a casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, disse: Agora sei que só em Israel existe o Deus verdadeiro. Estou muito agradecido, por isso aceite um presente do seu servo. Vamos ficar só até aqui, porque creio que já dá para entender bastante, né? Irmãos, se nós parássemos esse culto só na história de Naamã, eu creio que já seríamos muito abençoados.
Porque, de fato, nós temos muito que observar nessa história, sabe? Observar, por exemplo, que Naamã era um homem muito bem relacionado. Naamã, vamos analisar juntos a história de Naamã, né? Os primeiros versículos começam apresentando quem é Naamã. Quem era Naamã? E essa é uma pergunta muito importante. Sabe por quê? Porque para que a gente possa se relacionar bem, a gente tem que saber quem nós somos. Para que a gente venha falar das relações de Naamã, seja ela em qual aspecto, né? Se no aspecto familiar, se no aspecto profissional. Naamã era bem relacionado, era bem quisto, era bem visto, né? Como a gente fala. Mas ele tinha que saber quem ele era. E aí vem o nosso primeiro ponto. Será que você sabe quem você é? Porque às vezes a gente tem tanta dificuldade em se relacionar com as pessoas, simplesmente porque a gente não sabe quem nós somos. Simplesmente por isso. Porque a gente não se conhece ao ponto de impor limites para o outro. Não se conhece ao ponto de não saber até onde pode ir. Então, saber quem era Naamã dá a mim e a você essa tranquilidade de saber. Naamã era um homem que, segundo a Bíblia, era um herói de guerra. Naamã era um homem que todos admiravam. Ele era um líder. Que a Bíblia diz que através da vida dele, vitórias chegaram para o seu povo. Então, a gente já começa a perceber que Naamã não parou ou não se deixou abater porque tinha um problema. Porque tinha lepra. E a lepra de Naamã pode ser um problema na minha vida ou na sua vida. Porque ninguém é perfeito. Não é verdade? Todos nós temos coisas a melhorar, características que precisam ser trabalhadas em nós, feridas que ainda estão abertas, feridas tanto expostas, ou seja, no corpo, através de uma doença, de um problema, de um transtorno, ou feridas emocionais. Mas Naamã não permitiu que aquela dor, que aquele sofrimento paralisasse ele. Naamã não permitiu que o fato dele ser leproso, e naquela época, gente, lembrando que os leprosos deveriam ser banidos. Mas ele usava armadura. Então, para os outros, não era visível o problema dele. E aí a gente precisa refletir em algo muito sério, que aqui no meu caderninho é o nosso segundo ponto. Quem você é em casa, quando ninguém está lhe vendo? Quem você é diante de Deus? É muito fácil, aparentemente, ser bonzinho na rua. As pessoas olharem para você e dizer, aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, é um crente. É ótimo, irmãos. E precisa que seja assim, né? Precisamos dar bom testemunho do Deus que servimos. Mas a pergunta que não quer calar é em casa, como você é. Quando ninguém está lá para lhe aplaudir. Quando ninguém está lá para que você passe por bonzinho, ou que você precise usar uma máscara ou usar uma armadura. É em casa que nós mostramos os nossos defeitos. É em casa que mostramos quem nós verdadeiramente somos. E essa é uma das grandes lições que Naamã mostra. Porque mesmo ele tendo pegado uma menina
do lugar dela, aquela menina poderia odiar aquele patrão, né? Porque ele tirou ela do ambiente dela, resgatada diante de uma luta, de uma guerra, né? E, no entanto, ela não desejava mal de Naamã. Isso significa, no mínimo, irmão, se a gente parar para olhar esse contexto, que Naamã não maltratava, que Naamã sabia se relacionar com seus subordinados. No mínimo isso. Porque mesmo ela sendo escrava, mesmo ela sendo, né, alguém que ela tinha todo o direito de desejar algo bem pior do que uma lepra para ele, talvez. Mas ela desejou que ele ficasse curado. Então isso mostra que Naamã, dentro de casa, também era uma pessoa boa. Também era uma pessoa de bons relacionamentos familiares. E até a esposa, né? Porque a menina não conta a Naamã, a menina conta a esposa. A esposa podia ficar calada se estivesse com raiva do marido, não podia? Podia. Mas isso mostra cumplicidade no casal. Isso mostra que Naamã também sabia tratar bem a esposa. Isso nos leva até essa imaginação, pelo menos, né? A Bíblia não é clara, mas nós estamos falando de relacionamentos. E se a esposa também desejou, se a esposa rapidamente foi lá e disse: olha, eu creio junto com você, vamos lá. Contou a ele, creio eu que deve ter apoiado ele, né? Então é porque tinha um bom relacionamento entre eles. E é assim que precisa ser um casal que tem Deus como a base, que tem Deus nas suas relações, que tem Deus na sua família. Precisa ser esse homem de Deus fora de casa, mas principalmente dentro de casa. E infelizmente, irmãos, a gente se depara com situações bem diferentes disso. A gente ainda encontra pessoas que, embora estejam com a Bíblia debaixo do braço, como diz um amigo meu, parece que não lê. Parece que é só um adereço a mais. Um complemento da sua vestimenta ou sei lá o que, um mero objeto. Mas que esquece de ler e principalmente de aplicar. Porque não basta ler, não basta ter o conhecimento, né? Tiago é bem claro quando diz que não sejamos meros espectadores da palavra. Então a gente precisa conhecer, sim, mas a gente primeiro precisa aplicar essas verdades nas nossas vidas. E hoje é uma noite de despertar mesmo. Despertar para que tipo de homem você está sendo na sua família. Que tipo de homem de Deus você tem sido nas suas relações com seus funcionários, com seus líderes. Porque Naamã também tinha o apoio do seu líder. E vocês observem que de todos os ângulos, de todos os lados, Naamã era bem relacionado. O líder confiava nele a ponto de entregar muitos bens, né? Você viu quanta coisa, quanto ouro, quanta vestimenta, quanta coisa que o líder deu para que ele conseguisse aquilo que ele desejava. Então mostra isso, irmãos, que Naamã tinha bons relacionamentos ao seu lado, ao seu redor. E por isso, porque estamos analisando os relacionamentos, e claro, como esses relacionamentos vão nos aproximar e ter as bênçãos de Deus na nossa vida. É esse o tema da noite. As relações favorecem o posicionamento cristão e a obtenção de milagres. Você quer milagre? Se relacione bem. Porque as suas relações, a depender de como elas sejam, também lhe afasta ou lhe aproxima de Deus. As relações são fundamentais para que você se posicione também em Deus. E assim sendo, certamente você vai ser honrado. Isso não traz alegria ao seu coração? Irmãos, vocês podem dar glória a Deus.
Vocês podem se alegrar, porque essa noite não é de exortação, é de despertar, mas também de se alegrar no Deus que nós temos, no Deus cuidadoso, um Deus que cuida dos detalhes, um Deus que quer que nós estejamos bem integralmente. Naamã era bem sucedido, muito bem sucedido profissionalmente, era elogiado por todos, tinha uma família que o apoiava, tinha um líder que gostava, estava tudo bem, mas tinha algo que incomodava, que gerava dor, e não ficou batido aos olhos de Deus. Então sempre temos algo para melhorar, sempre. Então, mesmo marcado pela lepra, Naamã mantinha a sua vida, as suas relações satisfatórias. Naamã era bem relacionado com todos, como a gente viu, desde o seu líder, aos subordinados, a sua família, a ponto de todos, sem exceção, desejarem o bem. Todos apoiarem naquilo que ele pretendia fazer, na conquista da vida dele. Gente, o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos estar rodeados de pessoas que desejam o nosso bem. É isso que a gente entender nessa noite. Nós precisamos estar rodeados de pessoas que torcem por nós, que entendem a nossa linguagem, que você vai falar em fé e o outro vai entender, não vai lhe criticar, não vai zombar, não vai desdenhar, não vai tentar apagar a sua fé. São essas pessoas que precisam estar ao seu redor. Se tem pessoas contrárias a isso, abra os olhos espirituais. Atentem para quem está do seu lado, com quem você tem se relacionado. Então, Naamã vai até o profeta, né? Eu já estou bem adiantada. E o tempo também, né? Naamã vai até o profeta, mas observem que essa partezinha, me permitam, eu fiz um parêntese aqui, porque não fala diretamente dos relacionamentos, mas eu não posso deixar de falar sobre isso, irmãos. Naamã vai até o profeta, vamos ler novamente. No versículo 9, Naamã foi com seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu era o profeta. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã. E aí eu quero que os irmãos observem isso. Quando Naamã foi à casa de Eliseu, creio eu que a porta não estava aberta. Houve uma barreira. Eliseu não foi ao encontro de Naamã, o que significa que o acesso de Naamã até o profeta estava impedido, estava negado. Atentem para isso, meus irmãos, porque muitas das vezes acontece isso com a gente. A gente tem essa sensação, assim como Naamã teve. A sensação de que nós fomos negados. Mas tem algo que eu preciso dizer a vocês. Mesmo tendo sido negado a presença do profeta, assim como nós vivemos nos dias de hoje, que a gente não vê a Deus, né? A gente não vê, mas Ele manda mensagem. Ele manda mensageiros. E é por isso que nós temos que estar atentos. Porque muitas das vezes, sabe o que é que a gente faz? Assim como Naamã, a gente rejeita. Pessoas que são levantadas para nos dar uma palavra de exortação, uma palavra de carinho, e a gente rejeita. A gente não valoriza. E aí a gente fica, mas Senhor, por que o Senhor não fala comigo? E você não está percebendo que muitos têm falado. Mas você não estar atento àquilo. E a mensagem, meus irmãos, vem através de profetas, de mensageiros, mas também pode vir pelo que hoje nós sabemos que é a palavra.
Bíblia. É essa palavra que Deus fala conosco. É através dela que Deus fala conosco. Então, assim como Naamã, a gente precisa estar atento para que a gente não se indigne com coisas que não devemos nos indignar. Fazer biquinho, fazer beicinho porque não chegou da forma que você queria, porque foi isso que Naamã fez. Ele criou uma expectativa e porque não foi daquele jeito, ele rejeitou. Mas deixa Deus fazer do jeito dele. Porque nós temos sido ensinados que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E por mais que a gente não entenda, por mais que a gente não consiga compreender no momento, certamente vai ser melhor do que o que você tinha imaginado. Então, que a gente não rejeite as mensagens que têm sido faladas aqui na igreja. Que a gente não fique olhando para o profeta ou para o mensageiro, sabe? Ah, mas é Catiúcia que está ministrando. Gente, a palavra que tem poder não sou eu, não é o pastor. Por mais que ele seja eloquente, fale muito bem, seja perfeito no português, mas é a palavra que tem poder. Quando nós estamos aqui, não é porque a gente... vou falar sobre isso. Não, irmãos. Tem uma unção disponível sobre as nossas vidas. Nós cremos que há uma mensagem de Deus para cada um de vocês. E talvez, se você me perguntar, irmã, quem é que precisa dessa mensagem? Eu não sei, talvez seja até eu. Mas eu sei que foi para nós essa noite, para quem está aqui. Não é para quem ficou em casa, embora alguém vai ver, vai assistir e vai receber em nome de Jesus. Mas certamente é para quem está ouvindo. É para quem está conectado. Então essa palavra, irmãos, é a que independe da pessoa que esteja transmitindo. Ela tem valor. Independente do profeta ou do mensageiro, melhor dizendo, essa palavra tem uma lição de vida, tem uma instrução para as nossas vidas. E que se assim como Naamã, nós formos rápidos em obedecer, receberemos o nosso galardão, recebemos nosso milagre, recebemos a nossa cura, recebemos aquilo que a gente deseja, recebemos os pedidos de orações realizados. Então, Deus faz do jeito dele. Não queira você limitar o nosso Deus. Não queira você dizer que vai ser assim ou assado através de fulano, ou através de Beltrano, porque não nos compete. O importante é que venha, que você alcance a bênção. Que você tenha os olhos espirituais abertos a ponto de alcançar e de viver essa realidade. E mais uma vez, a gente precisa enfatizar que mesmo Naamã indignado, e a gente ainda precisa lembrar que a indignação de Naamã destruiu a fé. E o versículo é bem claro, pelo menos na minha Bíblia, que quando diz assim, mas Naamã, versículo 11, mas Naamã não acreditou. Onde foi parar a fé? Onde foi parar toda aquela esperança que Naamã saiu de casa, a ponto de falar com o líder, de se expor, sabe? Onde foi parar toda aquela fé? Por conta de uma ira, por conta de uma indignação indevida. Só porque não foi do jeito dele, né? Então, meus irmãos, a indignação derruba, destrói a nossa fé. E muitas das vezes, certamente, na minha vida, na sua vida, a gente acaba fazendo isso. Fazendo biquinho, porque não concorda com alguma coisa. Ah, mas o pastor fez assim, eu não queria que fosse assim. Também não vou participar, não. Isso é a prática, é o dia a dia, é a vivência. E
precisamos atentar para isso. Porque é no dia a dia que Deus nos prova. É no dia a dia que nós precisamos, a Bíblia diz que nós somos aprovados e precisamos ser aprovados, irmãos. Porque só vai herdar o galardão aqueles que perseveram. A gente tem sido ensinado, não é salvo para sempre salvo. É no dia a dia, é perseverando, é dando continuidade, é ativando a nossa fé, é cuidando das nossas relações familiares, pessoais, interpessoais, melhor dizendo. E mais uma vez, mesmo com essa indignação, Naamã recebe o favor dos amigos. Um subalterno, digamos assim, um companheiro, uma pessoa que estava na linha hierarquicamente falando abaixo dele, mas podemos dizer colega de profissão, né? Naamã, se fosse uma coisa difícil, você não faria? E por que? Porque é fácil você não quer fazer, né? Algo tão simples. Mais uma vez, Naamã precisou do amigo, daquele que estava ao seu lado. Irmãos, atentem quem está do seu lado, quem você tem permitido entrar na sua casa, quem você tem permitido fazer parte do seu dia a dia, quem você tem permitido ser influenciado. São pessoas que estão levando para próximo de Deus, que aumentam a sua fé, ou pessoas que acabam concordando com a sua indignação e destruindo a sua fé? É isso que a gente precisa ver, irmãos. E através da obediência, Naamã conseguiu a cura. E eu preciso finalizar lembrando que quando Naamã foi curado, ele não foi curado só da lepra. Eu creio, irmãos, que a Bíblia me disse que ele voltou para agradecer o profeta. Então ele também foi curado do orgulho. E como eu disse a vocês, se a gente parasse aqui essa história e aprofundasse um pouco mais sobre gratidão, no bem que isso faz quando a gente entende que ser grato abre portas, já seríamos bem abençoados. Mas vamos ver a outra história. Vão lá, por favor, para que a gente leia mais um pouquinho, lá em João 5. São poucos, é uma historinha pequena, não se preocupe, eu já vou finalizar. Posso ler? Nós vamos ler do 1 ao 8. E diz assim: Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda, rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes, inválidos, cegos, coxos, paralíticos esperavam pelo mover das águas, porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque, depois disso, estava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele: Você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor, respondeu o paralítico, porque não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque depois do mover da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Eita, irmãos, outra história poderosa, né? Outra passagem poderosa.
mas que a gente vai precisar fazer algumas comparações, irmãos, porque diferente de Naamã, esse paralítico, que aqui o versículo também começa dizendo quem ele era, não sei se os irmãos atentaram, quem era esse homem? Era um paralítico há 38 anos. 38 anos paralítico. E aí a gente vai lembrar da história de Naamã. Naamã era leproso. Mas a lepra não impediu Naamã de prosseguir, de viver, de se posicionar, de ter esperança, de se posicionar em fé. Mas esse homem era paralítico e ele não tinha esperança. Porque ele mesmo, como é que você sabe, Catiúcia? Ele mesmo disse, olha, eu não... O que é que ele diz, gente? Eu não posso. Eu não posso. Então ele já está aceitando a sentença dele. Eu não vou ser curado nunca, eu não posso. É isso a diferença que eu quero chamar de vocês hoje. Quem você é vai decidir se você se posiciona em Deus ou não. As relações ao seu redor vai favorecer o seu posicionamento em Deus ou não. Porque esse homem também deixa bem claro quando ele diz a Jesus, e a pergunta de Jesus foi demais, né? Você quer ser curado? Por que Jesus pergunta isso? Você já parou para pensar? O homem há 38 anos é paralítico. Será que ele não queria? Precisava Jesus perguntar? Eu creio, irmãos, eu creio, a Bíblia não diz, eu creio que Jesus pergunta pelo comodismo dele. Aí você vai dizer, como você viu isso, Catiúcia? Por que você está interpretando dessa forma? Gente, 38 anos que esse homem vai nesse tanque, que eu não sei nem falar o nome direito, e não fez um amigo para botar ele lá dentro? Pelo amor de Deus, gente, 38 anos. Vocês lembram da outra história de um paralítico também? Acho que era de um enfermo. Que os amigos destelharam a casa e passaram com cama e tudo para Jesus curar? Esse é o favor dos amigos. Mas esse homem há 38 anos não fez um amigo. Não casou, porque não tinha uma esposa. Não tem filhos, não tem nenhum vínculo. Não tem nenhum relacionamento. Isso me leva a crer o quê, irmãos? Que esse homem está fechado. Ele precisa ser curado, não é só das pernas, não. Ele precisa ser curado no seu interior. Ele precisa ser curado nas suas emoções. E nós sabemos que ninguém é perfeito. Todos nós temos algo a ser trabalhado, a ser curado. Mas não podemos paralisar diante disso. Ah, eu sou tímida, então eu não vou ministrar. Ah, eu sou chorona, não vou ministrar. A gente não pode, irmãos, parar por qualquer coisa. O importante é prosseguir. O importante é fazer a obra. Ele deixa bem claro quando ele diz assim: eu não posso responder o paralítico porque eu não tenho ninguém para ajudar. Será que você tem alguém que no momento de aflição te ajude? Será que tem pessoas ao seu redor que poderiam levar você até esse tanque para que você seja curado? Ou você está tão fechado em você mesmo? Ou você está sendo tão egoísta? Ou você está sendo tão distante de Deus que não aproveitou o amor que nós cantamos agora há pouco, que transforma o mundo, para transformar primeiro a sua casa?
Mas, irmãos, o maravilhoso é que mesmo nós estando adoecidos emocionalmente, é vontade de Deus que sejamos curados. E por isso eu creio que esse homem foi curado. Porque Deus olha para nós. Ele não despreza um coração contrito. Mas seguindo, e aí os irmãos fazem, vou deixar de dever de casa. Depois os irmãos continuem a leitura e você vai ver que ele diz: levante e leve a sua maca. E eu creio, irmãos, que o pedido de Jesus para que ele levasse a maca, alguns ministros até comentam que é para ele lembrar do passado, né? Para não cair na soberba. E depois, no final lá, seguindo um pouquinho mais o texto, Jesus chega para ele e diz: vá e não peque mais. Então, o que eu entendi disso, irmãos, que gostaria de compartilhar, é que a maca significa sair do comodismo. Quando ele diz vá, levante, ou seja, levante interiormente, seja nova criatura, mas saia do seu lugar. Lembre que a maca não é mais um lugar para você estar, ou seja, o seu posicionamento anterior não serve. Você precisa mudar de conduta, mudar de posicionamento, sair do conformismo, sair dessa posição de orgulho, sair desse mundinho fechado que é você e sua família, e ver que tem outras famílias que precisam de você. Precisa de uma palavra, precisa de um olhar, precisa de um suporte, precisa da palavra de Deus. E que em algum momento você também pode precisar dessas pessoas. Então eu creio que quando Jesus manda ele pegar a maca, é com essa intenção de dizer: até hoje você ficou no conformismo, até hoje você ficou estagnado, até hoje você ficou parado, mas agora chega, agora é vida nova. Gente, enquanto Jesus vem, tem que ser vida nova. Tem que ser vida nova. Tem que ser uma nova postura. Tem que ser uma nova vida. Se alegrem com isso, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Mudança de atitude, relacionamentos saudáveis, confiáveis. Que primeiro a gente possa ser nós essa pessoa confiável. Trabalhe isso em você, meu irmão. Será que você está sendo amigo a ponto de um dia ter o favor de outro amigo? Então sejamos nós esse amigo que a gente tanto deseja ter. Seja para ter. Amém? Então eu vou pedir que os irmãos fiquem de pé, para que a gente possa orar. E assim eu finalizo a mensagem que o Senhor, que o Espírito Santo colocou no meu coração. E creio que nós fomos muito abençoados. E eu gostaria de pedir aos irmãos que coloquem as mãos na posição de receber, porque eu quero declarar algo na vida de vocês. Senhor Deus, eu declaro, meu Deus, na vida dos meus irmãos, que eles a partir de hoje vão ser o amigo que eles querem ter. Eu declaro para a vida dos meus irmãos os olhos espirituais sendo abertos e eles podendo reconhecer as pessoas que estão ao redor dele, reconhecer o nível de relacionamento que eles estão tendo com as suas famílias, com as pessoas ao seu redor, para que eles possam receber de ti todas as bênçãos que o Senhor já preparou para cada um deles, Senhor. Oh Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, porque eu creio que corações estão sendo restaurados nessa noite. Eu creio que assim como o Senhor restaurou não somente a ferida e a cura de Naamã de forma física, mas também psicológica, o Senhor vai estar fazendo aqui nesta noite, restaurando corações orgulhosos,
quebrantando corações, despejando, fazendo fluir o amor que vem de Ti, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, Pai, e sobre a minha própria vida, Senhor. Oh, Paizinho, muito obrigada, porque eu creio que o Senhor vela para cumprir a Tua palavra, e eu não estou falando nada de mim mesma. E por isso, Senhor, em Teu nome eu declaro todas essas bênçãos alcançando os meus irmãos, em nome de Jesus.